Salve, galera! Estamos aqui diretamente do pavilhão G10 Favelas, pelo Mais Favela TV. Hoje eu estou aqui com a maravilhosa, gente. Ela é multiartista, ela é atriz, psicóloga, mãe, mulher empoderada, Tânia Kalil. Seja muito bem-vinda ao Melanina Cast. Eu estou tão feliz de estar aqui com vocês, aqui no pavilhão do G10, aqui na Melanina Cast, para a gente papear sobre muitas coisas femininas, coisas incríveis, e tenho uma alegria, assim, meu coração está gigantemente cheio de ver o trabalho maravilhoso que vocês fazem. Muito, muito obrigada pela oportunidade de estar aqui. Imagina, gente, você que é uma referência, a gente, né, vê você na televisão, hoje a gente quer saber um pouco do seu lado mulher, do seu lado mãe. Melanina é sobre trocar vivências, né, queridos? Experiências, contar histórias. Hoje a gente quer saber um pouquinho da sua. Então, vamos lá. Primeiro, eu já quero saber, é uma pergunta que eu faço para todos os convidados. A gente vê você muito na mídia, né? Mas a gente não tem a percepção do que você acha sobre você mesma. Então, quem é Tânia Kalil? Olha, essa pergunta é muito importante para quando a gente trabalha com a arte. Porque, às vezes, a gente constrói uma ideia, né, sobre a gente mesmo em cima do que a gente faz, e esquece um pouco do que a gente é. Tânia, eu sou simples. Eu busco o básico, que é o que mais me importa, o amor, o centro. Eu sou, hoje em dia, uma pessoa quieta, mas da minha, assim. Amo o meu trabalho profundamente, mas depois de muito tempo investindo muito na arte, no meu trabalho, batalhando, vim de uma família que não tinha nada a ver com arte. Hoje em dia eu vejo que o mais importante para mim é a minha família. Então, quem é Tânia? Eu ando num momento muito familiar, muito voltado para me olhar para dentro, para minhas conexões internas, para buscar na minha vida mais fluidez e leveza. Cada hora eu vou me definir de um jeito. Afinal de contas, sou atriz, adoro mudar. Mas essa é a minha essência, assim, buscar o simples que me traz conexão com algo muito maior do que só o que eu quero fazer. E sim o que estou fazendo aqui, né? Sim. Gente, a gente tem a percepção, olhando para ela, é uma mulher plena, gente. É uma mulher fina. E aí a gente entende psicologia, né? Porque eu fiquei bem surpresa. Fiz, tá, a tarefinha direito, estudei você, porque já conhecia, mas a gente quer aprofundar quando vai bater um papo com o convidado, né? E me fala, a arte e a psicologia, como que... Quem chegou primeiro na sua vida, né? E por que psicologia? Então, eu comecei a fazer balé muito pequena, com 6 anos. A minha mãe é psicóloga. E eu sempre me encantei pelo jeito dela olhar a vida, de sempre ver o algo a mais, né? Por que isso é assim? O que você sente? Ela sempre trazia uma visão de ver as coisas, o mundo, com essa compaixão que acho que a área da psicologia tem que ter, e cada vez mais na vida a gente tem que ter. Se a gente for só em cima dos nossos julgamentos ou da nossa percepção imediata, ou com a lente que a gente está acostumado a ver a vida, a gente só vê um aspecto das coisas. E a minha mãe, através de ser uma psicóloga, ela sempre me ensinou a ver o algo mais, né? E tem tudo a ver com a arte, a psicologia, porque quando a gente vai estudar um personagem, ou vai querer pôr as emoções que a gente conhece ou não conhece, sim, a arte é o lugar, o vasto de tudo que a gente está pesquisando, e não acha, muitas vezes a gente não acha como expressar, né, nosso mundo interno, que é tão vivo, tão rico, tão louco, e a arte, ela chega nesse lugar. Então, assim, fui dançando a minha infância inteira. Meus pais sempre viram que eu era muito apaixonada, que eu gostava muito, que era um lugar, eu que sempre fui muito intensa, pareço calma, mas sou um turbilhão de emoções, muito, muito emocional e sensível. E eles achavam que ali era um lugar bom para eu estar, para me sentir feliz, para me explorar. E eles sempre incentivaram muito isso. Fui crescendo, mas eu tive a oportunidade de fazer faculdade e fui levando a arte junto, porque dá muito medo ser artista no nosso país. Sim. Em outros países também dá medo, porque eu moro fora hoje em dia. É uma profissão de extremo risco, mas viver é um risco, né? E para quem tem essa alma de artista, viver sem isso parece que falta um pedaço. Ser humano, assim, quando tá bom, a gente quer um desafio. Então a gente vai lá e procura o que é mais difícil. Mas, enfim, as pessoas, quando têm a psicologia na sua vida, e você usou isso, como você disse, para desenvolver diversos trabalhos. Mas, assim, na sua vida, no dia a dia, amigos, convívio,
as pessoas às vezes têm disso... Tânia, peraí, você está me analisando, né? De alguma forma. Até para analisar, assim, vamos dizer, um filme, né? Uma obra. Eu, como artista, geralmente eu vou com o coração aberto. Depois que se eu tiver que observar, eu tenho que ver de novo. Sim, com outro olhar. Eu não sou uma pessoa que fico muito tentando captar as pessoas. Eu vou com o peito aberto em tudo. Aí depois, se eu tiver que analisar, eu vou ter esse olhar mais criterioso. Mas eu acho que o que eu sinto é que eu sou geralmente um ombro amigo, um colo para as minhas amigas, para minha família. Não alguém que vai chegar e querer entender. Porque senão você também não desliga, né? Você tá sempre naquele mod... Tô operando, não dá, né? Você tem... isso, né? Exatamente. Tá o tempo inteiro, cozinhando, resolvendo, mas como pessoa eu não entro nisso, não. É cansativo para mim e é chato para quem tá junto, né? Ficar achando que a gente tá sendo analisado. É porque às vezes a gente liga, meu Deus, a personagem sem querer também na vida, né? Eu sou muito assim. Tem dia que eu não sou, sabe? Mas cansa. Exatamente. Hoje em dia eu desenvolvo um trabalho chamado No Palco da Vida, né? No palco da nossa vida ordinária, com mulheres maduras, muitas vezes, que querem se ressignificar. Eu fui morar fora também para me ressignificar. Nunca a gente precisa ir para fora, pelo amor de Jesus Cristo. Mas foi uma forma de eu me distanciar de histórias que eu estava vivendo e viver um pouco mais perto da minha família, estudar novas coisas, tirar o que eu já tinha na minha frente, poder olhar o mundo de outra perspectiva. Tive essa oportunidade e agradeço muito, mas a gente tem que fazer isso diariamente. Sair daquela rotina que nos domina diariamente, daquele padrão de funcionar e olhar como eu posso melhorar. Porque e se a gente vai para fora, para dentro, e sem estar com essa vontade, não acontece. Né? Hoje eu acordei com aquele... Tá bom, estou de mau humor, estou irritada, estou pensando, o que eu vou fazer diferente? Como eu vou transformar minha vida hoje, o meu palco da minha vida diário? Não é só no dia que eu chego numa entrevista, sim, fora, que eu entro em cena. Isso todos nós. Vamos para o trabalho. Não, como é que eu acordo aqui na minha caminha, com meu pezinho no chão, no meu cafezinho? É um exercício diário. Exatamente. E Tânia, me fala, como que começou? Você falou que a arte, né, na sua vida veio através da dança. Sim. Mas como que você olhou e falou, quero ser atriz, é isso que eu vou fazer a partir de agora? E como foi o processo até você conseguir alcançar esse lugar especial? Olha, eu comecei na dança, mas eu aprendi teatro na minha escola de balé. Eu aprendi várias formas de dança e de arte, então fui me encantando ali, sabendo um pouco de teatro. Eu lembro muito bem quando eu tive na minha escola a possibilidade de fazer um teatro na escola, né? Como acontece historinhas e você experimentando. Eu fui descobrindo a minha paixão desse jeito. Na escola que tinha coral, eu nunca fui muito boa de cantar, então tive a oportunidade de entrar mais no grupinho que fazia cenas. E aí fui vendo que aquilo me deixava muito feliz e aprendi teatro na escola de dança. Fui fazer uma vez um teste de um comercial como bailarina, tinha uns 16 anos. E ali eu vi um universo, fazer um teste em frente à câmera, e eu fui aprovada, assim, meio de supetão, de primeira. E aí eu falei, cara, eu quero fazer isso da minha vida. Você deve ter ficado encantada com, né? Eu tive uma oportunidade, eu sempre investi muito na dança, e era uma boa bailarina, mas pro tanto que eu praticava, eu via que eu não ia ser incrível, porque a dança é muito cruel, muito exigente. Mas as oportunidades apareceram através da dança de outro jeito. Sim, quando a gente vai com paixão, vai com dedicação, às vezes a gente acha que vai ser uma bailarina solista, né? Na minha cabeça ali, de um balé nacional. Não ia ser, porque eu não tinha o perfil. Mas o balé me levou ao teatro, me levou a vários personagens na TV. A Nalva, a primeira oportunidade que eu tive, era uma sambista, uma oportunidade grande na Globo. Era uma sambista, não sambava nada, mas meu corpo sabia aprender. Sim, né? sim. Eu ia aprender, óbvio que não dançava, sambava igual uma sambista, porque era bailarina clássica. Mas pude aprender uma forma nova, né, de usar o meu corpo. Então, foi meio que as coisas foram acontecendo. Eu acho que quando a gente abre o coração, faz com paixão que a gente faz, a oportunidade ela acontece de maneiras incríveis. Às vezes não é como a gente quer. As pessoas têm essa pressão de sempre querer ser o número um, igual você falou agora. A gente cria essa meta, eu nem sei de onde vem isso, mas a gente acaba se cobrando muito, e isso adoece, né? E quando você se abre para, peraí, eu não vou ser o número um, mas eu vou ser melhor
naquilo que eu me propor a fazer, né? Eu sempre vou dar o melhor naquilo que eu me propuser a fazer. Acontece, você começa a enxergar as coisas que estão ao redor ali, te beneficiando, e você às vezes acaba não atentando, né? Sim, eu acho que eu cada vez vejo mais isso. Até como mãe, né, a gente fala, a criança vai dar pão, quer tentar um negócio, não dá, tem que persistir, fala, vai fazendo. Eu adoro essa frase, dá o passo que o universo põe o chão embaixo. Eu amei essa frase. A gente investe, a gente quebra a cara, mas alguma hora, tudo aquilo que a gente está fazendo com amor, dedicação e afinco, persistência, as coisas começam a se conectar. Você conhece alguém, conhece não sei quem, e a coisa mais improvável acontece, porque o divino, ele habita, né, em todas as áreas. Se a gente olha para isso, então vai com amor, que o amor é isso que vocês fazem, que ele gera coisas incríveis. Agora deixa eu te perguntar, né? A Melanina trata muito questões raciais, né? De o empoderamento das mulheres que está acontecendo agora, isso é tão importante, referências que a gente tem de mulheres pretas, mas a gente vê também que é muito importante a somatória de pessoas brancas unidas à nossa causa, né? Vamos falar de relacionamento interracial. As pessoas costumam, né, maldar muito, né, as coisas, elas veem problemática em tudo, né? E pessoas que são adeptas à nossa causa, lutando junto com a gente, como você, mãe de meninas pretinhas, mas você deve ter passado momentos difíceis no começo do relacionamento. Você tem um relacionamento aí há mais de uma década, mas... 2 décadas, né? Mas eu não sei se naquela época era tratado como hoje. A gente sabe que o preconceito sempre esteve ali. Sim. Mas como que foi esse processo de ser uma mulher dentro de um relacionamento interracial? Olha, eu sou uma pessoa muito intuitiva e muito mais ligada no amor do que na guerra. Então, eu acho que, assim, as questões sociais são de extremo poder. Eu agradeço muito vocês falarem sobre isso. E hoje em dia, a gente, sim, tem espaço para falar. Aprendi muito com o Jair, com meu sogro também, Jairzão, o Jair, meu marido, a ir em busca de uma melhoria de espaços, de trazer voz para temas que não deveriam nem ser questionados. Sim, é tão louco como a gente chegou nessa separação tão grande racial, mas que hoje em dia pode ser falado. Porque você falou, 2 décadas atrás, não tinha. Era velado, né? É muito velado. Existe. Exato. Não. Só que o Jair também me ensinou a observar, olhar e ir no amor, não ir pela guerra. Eu não vou atacar quem não acha que eu deveria estar com uma mulher branca. E eu fui fazendo o mesmo. Eu não vou atacar, não vou dar essa importância para o ódio. Eu vou dar para o amor, porque o que me uniu a ele foi um amor louco. Foi um encontro de almas, com 1000 dificuldades no meu caminho, óbvio, com qualquer relacionamento. Mas a gente nunca pôs isso como algo entre a gente questionável. Se os outros questionam, olham, ok, cada um tem direito de fazer o que quer. E a gente tenta com as nossas filhas empoderar, essa é uma palavra muito louca, mas assim, é que elas valorizem o que é delas, porque a representatividade está chegando, mas ainda está muito longe. Sim, né? Sim. Então, assim, é óbvio que hoje em dia elas se sentem vistas, né? Vistas por você, vista pelo pai, vista por mim, vista por elas poderem ser quem elas quiserem ser. Mas ainda é difícil, ainda para as meninas pretas misturadas, ainda é muito menor o acesso a tudo, as possibilidades são menores, eu não vou ignorar isso, né? Mas está criando cada vez mais possibilidades de alcance, de amor, delas se aceitarem, né? A gente estava falando sobre o cabelo da minha filha Isabela, que é super enroladinho, e eu falo que eu sonhei 2 coisas com elas, as mais básicas, que ela ia ter que ter uma covinha, um cabelo todo enrolado. E eu, como mãe, fui sonhando isso o tempo inteiro. Quando ela veio com o cabelo cacheadinho, eu com o meu cabelo, eu secava o cabelo dela todo errado. Eu falava, mãe, você tá deixando meu cabelo malvado. Malvada. Você fazia como faz com o seu, né? E aí eu acabava com o cachinho dela, porque ele ficava sem forma. E aí um dia minha cunhada falou, Luciana, falou, você tá secando errado, tem que secar de baixo para cima para o cachinho ficar. Você tá secando assim, você desfaz o cacho. Cada cabelo de um jeito. Mas ela me ensinou, eu falei, mesmo. A nossa secada é mais até com tecido, com pano. Com o meu, que é assim, né? E a Leisa não gostava, você tá fazendo forte, para a gente ver com delicadeza. Então, assim, é tão engraçado que a gente vai aprendendo a semana na prática, em todos os sentidos. E principalmente por
Até uma coisa tão simples, o cabelinho ser diferente, eu tive que aprender a cuidar dela diferente do meu. Então, assim, acho que sempre o amor, ainda temos uma batalha gigante pela frente. Sim. Eu tento, com o que aprendi com o meu sogro e com o Jair, que eles também tiveram mais privilégios do que a maioria, né? Porque a arte coloca Num lugar diferente. que tem mais possibilidades, ou não, né? Que a arte também tira muito do chão. A gente estava falando aqui sobre Os altos e baixos também existem. Mas eu acho que a questão racial, na gente, na nossa mistura de raças, na nossa união, é ainda o amor. Sem negar tudo que acontece em volta, mas sem valorizar o ódio do outro. Que fala, mulher branca, homem preto. Como é Que a gente acaba dando palco, né, para um assunto que a gente não quer estender, igual você falou. Se você prega o amor, se você está vivendo esse amor e você pausa isso para poder debater com quem está querendo disseminar o ódio, você está jogando, né, no jogo deles. Joga e perde tempo e perde energia. Então, tudo bem, se acredita, se não concorda, não importa. A gente está aqui numa coisa maior do que a mente concordar. Está no amor. Tem 1000 batalhas pela frente. Filhas, vocês vão ter muitas batalhas. Mulheres negras, vocês vão ter mais. Mas vocês vão vencer. É sobre isso, gente. Agora a gente tem palco para falar, né? Antes, né, como você disse, era tudo muito velado, né? E você falou a questão do cabelo, eu fiquei me vendo, porque a minha mãe é uma mulher de pele extremamente clara, o meu pai é um homem de pele retinta, e eu puxei mais para o meu pai, né? E a minha mãe, ela não sabia também o que fazer, mas eu lembro que ela foi aprender, ela foi fazer um curso de tranças. Sendo uma mulher que tinha cabelo liso, ela foi aprender a trançar o cabelo, e a gente vivia com aquelas fitinhas de cetim no cabelo trançado. Então eu vi que ela estava se esforçando ali para ensinar e preservar as nossas raízes, né? Valorizar. Exatamente. E a gente sempre impecável, vestidinho, tudo de crochê que ela fazia, para tentar manter o que a gente precisava de referência, de cultura preta. E você, como uma mulher branca, mãe de meninas pretinhas, né? Você também tem essa, como eu digo, não é uma obrigação, mas ver isso como importante para agregar na vida delas. E você acaba sendo referência também, né? Para outras mães que estão aprendendo a lidar ou que têm que lidar com filhas de casamento interraciais. Como que você vê essa pressão? Porque você acaba sendo referência também, né? Olha, eu adoraria ser referência nesse sentido de ter que dar a voz positiva e levar o amor. Eu tô falando isso repetindo, não é porque é besta, porque é uma briga que sempre existiu uma questão dessa diferença tão brutal. Outro dia eu estava falando com a minha sobrinha, que é branquinha, e minha irmã casou com um homem branco. Ela falou assim, tia Tânia, eu não estou entendendo, por que você está falando isso? O que tem a ver agora? Cada um é da porquê, né? Ela fala, para de me chamar de filho. Eu falo assim, você é tão incrível que as crianças chegam, né? É inocência. Então, assim, isso que foi poluindo a vida, milênios, né? A nossa história da cor da pele é tão brutal que você vai pensar, você fala, não, eu não consigo achar o fio da meada. É muito mais político, econômico, né? É nessa questão de não servir uma classe, servir outra. E isso separou, porque aí você vê a criança e fala, não entendo o que você está falando, isso aí não tem nada a ver. Então, você pegar a pureza, a criança não vê essa diferença. Ela, tudo bem, ela é branca. Você pegar uma criança negra, preta, ela vai falar, eu vejo diferença, porque essa tem mais oportunidade. Exato. Mas a criança, em si, a nossa essência pura, ela não vê isso. Então, acho que é voltar para essa pureza. Por que eu estou vendo isso? Por que é muito mais... O adulto parar de ver também, né? Na verdade, esse é o grande X da questão. Infelizmente, vive numa diferença econômica muito grande. Então, você vai ver a moçadinha que tá, né? Você tá andando e você vê um monte de... Isso a gente fala, como dentro da minha família, a gente que vive a questão racial na vida, fala... Você vai ver um bando de adolescente preto e branco, você vai ter uma reação diferente. Por quê? Porque é uma questão econômica e política. Se a aposta você voltar na base, é o que a minha sobrinha está falando, não existe. Mas acabou que separou tanto a gente como sociedade que virou uma coisa que é muito mais política e econômica, porque a cor em si, voltando na essência,
é tão brutal, é tão violento que eu não consigo nem... A minha mãe, ela fala muito isso. Eu não estudei, eu não sei ensinar, eu não sou militante. O que eu sei é ser mãe de vocês. É tipo, eu não vejo isso. Eu sou clara e tenho filhas negras. Eu vejo que eu tenho filhas. Mas se você me perguntar qualquer coisa da cultura negra, muitas vezes ela não vai saber explicar. Minha mãe, nesse caso, eu não sei. Se alguém me perguntar, eu não sei falar, não vou saber explicar. Eu sei ser mãe das minhas filhas, eu sei defender as minhas filhas. E é sobre isso, ela fala isso sempre. Eu prefiro não pensar e uso até uma criança como minha sobrinha que está antenada no amor e falo, é isso. O que tem a ver ela fazer com as mãos? Eu não estou entendendo. O que tem a ver com o que elas foram falando? Porque ela foi me perguntar sobre a música dos Grandes Pequeninos, que o normal é ser diferente. Que a música fala sobre todas as diferenças que a gente tem na vida, que o ser humano tem. Então, assim, é legal você falar, ai, que pureza, se a gente voltasse a essa essência divina, infantil, que é o que é ser grandes pequeninos, entendesse que a base tem que ser o amor, senão é guerra. Exato. Tânia, empoderamento feminino é uma palavra que está muito em alta, né? Sim. Estamos loucas ou estamos realmente construindo história, fazendo história? Fazendo história. Eu acho que a sua geração já ainda é muito mais viva nisso do que a minha, que a da minha mãe, né? Eu acho que demorou também. Sim. Junto com a questão, né, racial, a questão, né, da gente se posicionar, demorou muito. Mulher ter o lugar de fala, né? Muito, eu acho que nas artes isso acontece muito, né? Ver a gente em cenas, eu sendo um homem, você uma mulher, eu ganhar mais do que você, isso em qualquer lugar. Mas quando a gente põe na arte também é tão brutal. Você fala, os caras dois estão em cena, se os dois estão beijando, os dois estão pondo o corpo em ação, se os dois estão se expondo, deixando a família, os dois estão... O que é? Como assim o cara pode ganhar mais que a mulher? Claro que se é um ator tem muito mais experiência, a mulher a gente não está falando disso, porque um jovem ator vai ter menos... A gente está falando de bagagens equiparadas. Então, assim, é muito trash e acontece muito em grande escala. Lá em Hollywood, né, se a gente pensar num lugar tão gigante aqui, em qualquer atmosfera, em qualquer área da arte ou em qualquer área da vida profissional, é muito brutal existir diferença de valores, diferenças de espaço, e tem muita, né? Sim, então, sim. Mulher madura, de meia idade, tem muito menos espaço do que um homem de 45, 50 anos como atriz. Como se, né, a competência, o talento tivesse em idade, isso não pode nem ser medido, é ridículo. O etarismo e a questão de gênero é muito violenta ainda. Eu acho que, igual você falou, como a racial é uma luta que ainda a gente tem muito para desbravar, né? É uma coisa que... Sim, eu falo, tem muito, mas eu agradeço todo dia por isso estar acontecendo. Porque se eu pegar até meus 30 anos, se eu pegar 15 anos, eu fiz 46. Eu não vi esse movimento. Acho que nesses 16 anos, isso tomou um corpo finalmente de milênios para cá. Sim. Então a gente tem que falar, está acontecendo. É de passo de formiguinha, mas aqui a gente já não vê que é de formiguinha, gigante. A gente tem que defender, a gente tem que se unir, é sobre. Tá indo. Não em ponta de faca, mas tá indo. É isso. E agora eu queria saber um pouco sobre o projeto, né, dos Grandes Pequeninos. Conta pra gente o que é o projeto, onde vocês se apresentam. Eu já vi que tem apresentação essa semana, né, sábado, né? Enfim, queremos saber. Grandes Pequeninos é o projeto, assim, mais incrível da minha vida. Sou muito apaixonada por esse trabalho que começou com a chegada da Isabela na nossa vida. O Jair foi compondo músicas pro dia a dia dela. E um dia eu falei, cara, você está fazendo cada coisa incrível. Você devia fazer um disco, essas músicas estão demais, você está cantando só para ela. Sim. E fala sobre essa chegada do bebê na vida dos pais e não haver um manual. Não tem manual. Não tem, não é e a prática. Se descobre com a chegada do filho. E esse projeto é muito lindo. O primeiro disco concorreu ao Grammy Latino Melhor Álbum. Incrível! Então, assim, foi feito com tanto amor e ele foi tomando proporções que é falar com famílias, falar com crianças, falar com um adulto que esquece de ter essa leveza e essa ingenuidade e essa conexão com o amor, que é quando a gente vai crescendo, é só batalha, é só resolução de problema, é só ansiedade, angústia. E se a gente se separa desse lado da minha sobrinha, que eu falei, ingênuo, leve, legal, como o olhar da vida, vai ficando muito duro envelhecer. Então, o ser grande, pequenino, é como essas crianças são gigantes. A alma da criança, ela vê tudo com uma pureza e com uma beleza.
como a gente adulto continua sendo grande, mas sendo pequeno. Então, é essa referência do grande e pequenino para que a gente seja esse infinito de possibilidades dentro da gente, sem deixar de ser criança, mesmo sendo grande, a criança, levando essa amplitude de alma, de espírito para Eu achei lúdico, eu achei incrível, eu achei mágico. E onde são as apresentações? Esse sábado vai ter no SESI Osasco. Nesse mês de junho a gente fez algumas apresentações, mas o conteúdo todo está no nosso canal do YouTube. Acessem, galera. Tem muito material, são vídeos, as músicas são maravilhosas, sem serem doutrinadoras, são músicas que ensinam, fala do medo, fala do olhar para si próprio. A música mais famosa é chamada Normal é Ser Diferente, que fala sobre o quanto a gente é especial em sua individualidade, de cor, de raça, de necessidades especiais. Essa música alcançou muitas escolas, alcança muito as famílias que têm crianças especiais e fala sobre a inclusão de um jeito muito lindo, poderoso. E é a importância disso, né, gente? Nós temos hoje em dia as crianças consumindo muito música adulta, né? Sim. Eu acho que cada idade tem a idade, como eu posso dizer, tem uma idade certa para cada coisa. Todo mundo tem que respeitar o seu momento. E quando tem projetos assim, como os Grandes Pequeninos, que você coloca a faixa etária ali, o que elas devem estar consumindo, preserva muito da inocência deles, né? E as famílias adoram por isso, porque os temas são muito fortalecedores, assim, do mundo interno da criança. Quando a gente fala que você é o seu melhor amigo, através da música, a gente se lembrar sempre de ser o nosso melhor amigo. Sim. Porque se a gente luta por inúmeras causas com ódio, querendo destruir o sistema como está, que dá vontade, a gente para de ser o nosso melhor amigo e a gente não vai render o nosso melhor ao próximo. Então, ser o nosso melhor amigo é reconhecer nossas potências, nossas fraquezas e usar isso como um estímulo. Então, essa música do meu melhor amigo me toca muito. E o espelho, esse espelho que olha para dentro da gente. A música do espelho, como não só me ver fora, não me ver como branca, preta, japonesa, especial, não, rica, pobre. Como é que é o espelho para dentro? Porque a gente está num momento que a gente só vê fora. E o mundo interno? Sim, tem muita bondade. E o que eu me sinto? E como é minha conexão com as minhas dores? Então, é um projeto que fala de algo muito profundo, sabe? Para a gente dar voz para esse mundo interno também. Que é tão desafiador. Sim, estão convidados, tá? A ouvir as músicas que tem lá no site, todos disponíveis também, né, gente? Eu vou ver a do espelho, em especial. E vamos para um bate-bola rápido, não poderia faltar por aqui, né? Eu falo uma palavra e você me diz o que vem na sua cabeça, tá? Nem se eu não sei porque as pessoas temem esse momento, eu sempre sou tão relax, né? Vamos lá, maternidade. Meu sonho primeiro. Eu ia falar próximos sonhos. Sonhos eu tenho muitos. Perdas. Dói. Sucesso. Sucesso, eu gosto do simples. Futuro. Em paz. Esperança. Nunca morre. E a última palavra, amor. Em tudo na minha vida. Ai, gente, perfeito. Eu amei esse papo, Tânia, esse momentinho que você separou. Vou abrir o espaço para você falar e deixar alguma mensagem aqui para a galera. Eu sou muito grata pelo espaço de estar aqui com vocês aqui, meninos do estúdio, você, Eliana, obrigada. Que a gente juntos no amor, mesmo com as diferenças, com as experiências diferentes, que a gente possa se acolher sempre, dar um abraço amigo, um espaço de aconchego. E eu agradeço muito o trabalho que vocês estão fazendo aqui pelo futuro das minhas filhas também, pelo futuro de todas as crianças. O G10 Favela é algo que eu estou tonta, eu só vou entender e conseguir digerir, ver como eu posso agir junto com vocês quando eu sair daqui, porque minha cabeça está assim, ó, meu coração de informações, de coisas e de encanto. Parabéns.
pelo trabalho. Eu sou muito, muito feliz. Nós que ficamos felizes demais. Então é sobre isso, tá, queridos? Estamos finalizando aqui mais um Melanina Cast com a nossa convidada super especial. Você fique atento aos próximos conteúdos e lembre-se de seguir Mais Favela TV em todas as redes sociais. É sobre, hein? Tchau! Beijos.